Gente, beleza, graça e paz a todos que me assistem nesse grupo. Eu fiz um vídeo antes dizendo que eu estou iniciando esse trabalho no YouTube. Eu me inspiro em alguns amigos que eu tenho até hoje. O meu professor Adolfo Euclar, que foi alguém que me ensinou muito sobre crítica textual, é um amigo. Meu irmão também, Rafael, faz parte lá do grupo Colosso. Eu vi ele fazer esse trabalho no YouTube e eu achei muito bacana e eu sempre quis fazer algo, mas eu não sabia como mexer e nem sei até agora, né? Então eu tô iniciando esse trabalho. Eu fiz um videozinho de 1 minuto e pouco só para falar para os irmãos que eu estou iniciando esse trabalho, para compartilhar os links aí, para se inscrever, né, no canal, para nos ajudar. E agora eu vou fazer o meu primeiro vídeo já dentro do conteúdo do grupo. Então, se porventura falhar alguma coisa, se o áudio não ficou bom, pode comentar. Se alguém for fazer alguma crítica, eu sou aberto a críticas e não sou dono da verdade, simplesmente vou trabalhar o meu ponto de vista, aquilo que eu acredito, né? E também ajudar alguns irmãos que talvez está começando agora. O meu maior alvo é trabalhar com quem é iniciante na área teológica, né? Então, eu sou pastor de uma igreja há 9 anos. Eu tenho 32 anos de idade. Eu tenho formação teológica de nível bacharel e dentro do que a gente aprendeu, tem muita coisa para aprender, mas dentro do que a gente aprendeu, eu quero trabalhar em cima disso. Eu quero começar já com um assunto muito polêmico, muito polêmico. Eu sigo uma linha pentecostal e eu vou trabalhar dentro da linha pentecostal e eu quero fazer uma pergunta para os meus companheiros pregadores pentecostais, porque para mim eu tenho como veracidade a Bíblia e a doutrina bíblica é acima de tudo. E eu estou estudando ultimamente e pregando na igreja sobre falando muito sobre os dons do Espírito, a necessidade que Paulo trabalha em 1 Coríntios de ter os dons para trazer energia para a igreja vida, e também como administrar os dons, como usar os dons. E uma coisa que me chamou muita atenção é: será que os nossos cultos pentecostais são cultos bíblicos? Será que a nossa forma de cultuar a Deus na visão pentecostal é uma visão bíblica? Alguns me perguntam e falam assim: sim, mas você é pentecostal ou você é reformado? Porque eu sigo o movimento pentecostal, mas as minhas ideias parecem que eu sou reformado. É simples. Eu trabalho na visão bíblica, ou pelo menos eu tento me pautar na Bíblia. Não vou dizer que sempre eu acerto, mas eu tento. Uma coisa que me chamou muita atenção é: será que os cultos pentecostais de hoje é um culto dentro da Bíblia? Então, para não ficar nas minhas palavras, eu gostaria de chamar os irmãos para ler junto comigo 1 Coríntios capítulo 14, a partir do verso 26, onde fala assim: a necessidade de ordem no culto. E diz assim, Paulo fala assim: que farei, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça tudo para a edificação. Beleza. Até aí tudo normal no culto pentecostal. Nós temos salmos, que podemos chamar de louvores. Nós temos a doutrina, ensinamento. Nós temos revelação, línguas. Até então o culto pentecostal está normal. Mas agora me chama a atenção. Olha o verso 27. E se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2 ou quanto muito 3, por sua vez, que haja intérprete. Aí agora já começa a pergunta no meio pentecostal: quem está errado? Porque Paulo diz que quando tiver línguas,
e o texto que dá base para o dom de línguas, eu também creio, mas eu quero questionar sobre a forma de usar esse dom na igreja. Quando se alguém falar língua estranha, ou falar línguas, como diz o nome original, 2, no máximo 3. E sendo que haja intérprete. Então Paulo está falando que quando, principalmente aqui eu acredito que o alvo é mais quem está ministrando a palavra ou o culto, quando for falar em línguas, 2, no máximo 3, e necessita-se de haver intérprete. Se a gente for pegar o contexto um pouco antes, você vai ver que Paulo vai falar que se eu falar em línguas e não haver interpretação, é uma barulhada, como se fosse uma orquestra desafinada, né? Ninguém entende nada, a igreja não é edificada. Então hoje o normal é, e eu mesmo já fiz isso, que como diz o profeta, uma fé pentecostal. Eu sou pastor há 9 anos, vai fazer 10 agora, pastor titular, fora o tempo que eu fiquei de auxiliar. E eu muitas vezes incentivei, fala em línguas, igreja, todos têm que falar em línguas, já os irmãos têm que unir os irmãos, abraçar os irmãos, falar em línguas, cair na unção, cair no poder. E quando todo mundo falava em línguas, eu achava que aquilo era uma unção. Até quando eu comecei só a focar na Bíblia, sem a manipulação humana. Aí eu deparei com esse texto que entala aqui para nós que somos pentecostais. Paulo está dizendo que não é a forma correta todo mundo falar em línguas. E principalmente, se não houver um intérprete, melhor ficar calado na igreja. É Paulo que está falando isso. Não sou eu. Né? Ele fala assim, mas se não houver, verso 28, se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Como eu não sou sensacionista, eu creio na contemporaneidade dos dons. Então eu creio que existe dom de língua até hoje. Eu creio. Não sou sensacionista. Eu não creio que cessou. E até vou defender a tese que sejam línguas espirituais. Se é de anjos, eu não vou entrar aqui no mérito, porque não é o alvo. Mas eu também creio nas línguas espirituais. Mas Paulo vai falar que se não tiver intérprete na igreja, ou seja, quem está ministrando, fique calado. Não traz edificação. E hoje o culto pentecostal, hoje como existe um analfabetismo de Bíblia muito grande, nós entendemos que se todo mundo falar em línguas, o fogo está pegando, a unção está presente, o Espírito Santo é presente. Em outro vídeo eu vou trabalhar sobre o que é ser espiritual, mas a gente acha que é isso. Se todo mundo fala em línguas, o culto pegou fogo. Mas não é isso que o apóstolo Paulo está tratando. Então eu não estou aqui criticando, eu estou lançando um pensamento. Como nós pentecostais vamos responder a nossa forma de culto à luz de 1 Coríntios 14. Esse é o meu questionamento. E ele vai falar, fique calado na igreja e fale consigo mesmo com Deus. Então Paulo não está desmerecendo não falar em línguas. Ele fala assim, se não há intérprete, fale você mesmo. Eu particularmente eu falo em línguas, mas ninguém percebe, porque eu falo só eu e Deus, porque eu não tenho dom de interpretar e nem conheço ninguém que interpreta. Eu fico falando eu e Deus, me edificando. Se alguém for ver o vídeo e não concordar com o meu ponto de vista, está em paz, mas é a minha forma de crer, né? Estou apenas questionando. A minha filha está aqui, peraí filha, não atrapalha não. Isso. Verso 29 vai falar assim, e falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Quantos congressos pentecostais que eu fui de avivamento, de fogo, de unção, que levantava 10 profetizando, eis que digo, eis que falo, eis que assim diz o Senhor e tal, até acabou o culto e continuou profetizando e tal. Peraí, fale 2 ou 3 e os outros julguem. Mas mesmo assim não está falando para os 3 falar na mesma hora.
Olha para você ver o verso 30. Mas se o outro estiver assentado e for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. Então, Paulo não está dizendo que 2 ou 3 ou mais pessoas pode receber a revelação. Paulo está tratando mais da administração dos dons. Mas ele fala assim, mas quando você receber uma palavra profética, espere o outro se assentar. Espere ele acabar de profetizar, porque a profecia precisa ser julgada. Se 3, 4 começar a falar de repente, como que a gente vai julgar? Ninguém está entendendo coisa nenhuma. Então, Paulo está dizendo, espere uns sentar para depois você falar, fale cada um de cada vez, porque na igreja precisa-se mais do que barulho, é que a gente aprenda e entenda o que está sendo ministrado. Então a unção do altar hoje não é porque é um lugar mais alto, porque tem pessoas, não, é porque a palavra de Deus está sendo ministrada dali, e nós temos que entender o que nós estamos ouvindo. Nós temos que entender o que está sendo falado, né? Então, porque olha para você ver o que vai falar. Porque todos podereis profetizar, um depois do outro. Olha para você ver, um depois do outro. Como falta a Bíblia hoje, é 10 profetas de uma vez, é uma rajada de profecia. Mas ninguém entende nada. Aí Paulo fala, porque todos podem profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Eu não vou entrar no mérito aqui nesse vídeo sobre qual é a profecia, né? Se é eis que digo ou se é o ensinamento das Escrituras. Não vou entrar nesse mérito não, mas já dá para você entender, né? Que a profecia é para aprender e a fonte de aprendizagem é as Escrituras, mas deixa isso para outro vídeo. Depois ele vai falar assim, ó, verso 32, eu vou parar por aqui para o vídeo não ficar muito longo. Ele fala assim, olha, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Então o culto não pode virar uma confusão, uma bagunça que ninguém entende nada. E eu como pentecostal estou cansado de ver isso. Irmão, como que foi o culto hoje? Nossa, foi uma benção, eu rodopiei, eu caí, plantei bananeira. E o que foi pregado? Na pregação, não lembro. Eu lembro do que eu pulei muito, fui muito edificado. Mas se você não entendeu a mensagem, você foi edificado. E isso quando não tem tanto pula-pula e sobra 10 minutinhos para a palavra, né? Ou quando nós não incomodamos os vizinhos com o culto até meia-noite, com o sono a maior altura. Não é isso que é um culto cheio de unção. Então, se talvez eu falei alguma coisa que você não agradou, me perdoe, estou começando agora o meu trabalho no YouTube e a minha intenção é falar sobre a palavra de Deus. Não estou criticando, estou só trazendo um ponto de vista. Como eu estou falando de pentecostal, eu estou dizendo que eu sou pentecostal. Não disfarçar. Eu venho de uma fé pentecostal. Já não sei se sou tão pentecostal mais, né? Mas eu sou bíblico. Prefiro ficar com a Bíblia. Amém? Compartilhe o nosso vídeo aí. Dê o seu joinha. Se inscreva no nosso canal. Nos ajude. Se quiser fazer alguma crítica para nós melhorarmos, estamos aí. Amém? Que Deus te abençoe. Graça e paz. Fique com Deus.